Bom, o comportamento anômalo da água, ele justifica, né, explica por que aos rios e lagos, em regiões que têm o seu inverno muito rigoroso, por que esses rios e lagos se congelam somente na superfície? Bom, o que acontece? Quando a temperatura baixa muito, o processo de convecção começa a acontecer na água desse rio. Né? O que acontece é que a água ela vai ficando mais comprimida, né? Vai perdendo a temperatura e ela desce. Então, é isso que acontece. A água ela desce por ficar mais densa. E a água que está mais quente ou menos resfriada, né? Sobe e aí começa-se a formar correntes de convecção. Até que certo ponto, até o ponto de 4 graus Celsius, em que a água atinge sua densidade máxima. Então, porque com 4 graus Celsius, a água ela fica mais pesada e ela tende a ficar no fundo. E aí, o que acontece? A corrente de convecção passa a não ocorrer mais, porque essa água ela não consegue subir, né? Ela fica no fundo, por ela ser justamente mais densa. E aí mesmo por condução térmica, a água ela vai ficando resfriada à medida que fica mais próxima à superfície, assim como mostra essa figura aqui, tá? Então as camadas assim próximas da superfície vão ficando mais frias até atingirem a temperatura de 0 graus. E aí a água se solidifica. A água ela vai acabar solidificando, tornando-se gelo, e o gelo ele é um isolante térmico. Então, vai permitir que a água lá debaixo dele, né, no fundo da superfície, ela vai permanecer a 0 graus. E isso possibilita o quê? A vida marinha, né? A sobrevivência de peixes e outros animais, né, com habitat aquático, não só marinha, né, a vida aquática em rios e lagos, tá? Então é muito importante que a água comporte-se dessa maneira, porque senão a gente não conseguiria ter as características aquáticas que a gente tem, né, e todo o ecossistema dessas regiões, desse habitat, certo? E a dilatação da água, ela vai contradizer o modelo cinético molecular? O que modelo é esse cinético molecular? Esse modelo diz que quanto maior a temperatura, mais rápido as moléculas se movem, ampliando os espaços entre elas, o que vai implicar, então, na dilatação térmica. Bom, e aí a gente vai analisar o que acontece com a água. Na estrutura cristalina do gelo, há espaços vazios entre os átomos, muito maiores do que o seu próprio tamanho. Essa estrutura está organizada numa figura regular, mas não compacta. Bom, o que acontece é que a água, quando ela vai ficando próxima das temperaturas de solidificação, ou seja, menores que 0 graus, ela vai começando a formar essa estrutura aqui em que existe espaço sem matéria, tá? O que possibilita, então, você ter uma estrutura sólida, mas com uma densidade baixa, tá? Então, a densidade do gelo acaba sendo menor do que a água por causa disso. E as moléculas de água líquida, na verdade, elas estão muito mais próximas uma das outras do que da água sólida, né, do gelo. Então, não tem essa contradição do modelo cinético molecular. Existe menos movimento quando a água ela está em estado sólido, por ela estar justamente a temperatura mais baixa, porém ela forma essa rede cristalina e a densidade dela acaba sendo menor do que a densidade da água líquida, certo?